Pela ordem, vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, imprensa, contribuintes, cidadãos e cidadãs. Senhor presidente, queria registrar também a presença de diretores do Sindicato dos Bancários, a diretora Ana Paula, o diretor Armando Abranches, que estão aí também para acompanhar a votação na extraordinária de 3 leis que interessam não só aos bancários, mas principalmente aos usuários e clientes de banco. Senhor presidente, gostaria de fazer um registro. Na última sexta-feira, o senador Edberg Farias esteve em nossa cidade para lançar o livro Royalties do Petróleo, as regras do jogo, que aconteceu lá na Fundação Educacional Serra dos Órgãos, e com certeza esse livro contribui para que possamos entender o que está em jogo nessa discussão no Congresso Nacional. Qual dano pode causar às finanças do Estado, e é de fundamental importância porque não é uma luta dos políticos, mas sim de toda a sociedade carioca do Estado do Rio de Janeiro. Então é fazer esse registro. Estivemos lá com ele, foi muito proveitosa a palestra do senador Edberg Farias, e queremos agradecer a presença dele aqui, e também tratamos de outras questões de interesse da cidade, a questão do Rio+20, pedimos apoio do senador Edberg Farias, que faz parte da comissão do Rio+20 no Senado, para que inclua o nosso município também para receber as delegações estrangeiras em virtude do esgotamento das vagas nos hotéis da capital. Búzios e Petrópolis já se credenciaram, e nós, Teresópolis, precisamos apresentar os nossos hotéis para que façam parte desse grande momento que teremos no mês de junho aqui no estado do Rio de Janeiro. E, para concluir, senhor presidente, eu gostaria de trazer aqui um agradecimento para todos os vereadores, do Fernando Melo, artista da nossa cidade, que esteve aqui na última sessão. Em virtude do regimento não pôde agradecer de viva voz, mas me pediu que trouxesse essa mensagem a todos os vereadores que aprovaram o voto de congratulações. Boa noite. Tenho dito nos meus últimos pronunciamentos que na sociedade moderna nada se faz sem parcerias. Esse nosso empreendimento, o DVD Avenidas, não fugiu a essa regra. Para que um projeto desse porte se concretize, é preciso apoio e parceria. E não posso deixar de dividir essa homenagem primeiro com os músicos e a equipe técnica, e depois com as empresas que estiveram juntos comigo nessa caminhada, quais sejam o SESC, o Integrados e a Diário TV. Senhores vereadores, a cultura, além de ser a carteira de identidade de uma nação, é a mola mestra do desenvolvimento. A cultura não pode se reduzir ao entretenimento, apesar de serem conceitos imbricados. Teresópolis tem um potencial artístico, cultural invejável. Teresópolis é uma cidade musical. Temos aqui trabalhos autorais que nada ficam a dever aos melhores do país. Temos músicos fantásticos e técnicos competentes. Tenho absoluta convicção, e isso não dito por mim, que a indústria cultural é hoje uma das mais poderosas e rentáveis do mundo. Nossa cidade tem tudo para que possa despontar no cenário nacional como um celeiro de grandes obras, de grandes músicos. Nossa cidade tem tudo para que possamos ver no futuro próximo os holofotes do Brasil apontados para cá. Mas falta o principal: visão empresarial e vontade política. A indústria cultural gera milhares de empregos diretos e indiretos, renda, desenvolvimento sem poluição e principalmente uma cidade mais alegre, mais feliz, aumentando sensivelmente a sua qualidade de vida. Há uma orientação do Sistema Nacional de Cultura para que a cultura receba pelo menos 1% do orçamento da arrecadação do município. Diante dessa orientação, as verbas para a cultura no nosso município deveriam girar na casa de R$2 milhões ano. Porém, na prática, o que chega para a Secretaria não representa 10% desse montante. Agradeço aos senhores vereadores o voto de congratulações e muito obrigado a todos. Fernando Melo, músico. Senhor presidente, eu encerro por aqui e agradeço a Vossa Excelência.
Hein? Para discutir, vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, senhores vereadores, doutora Cláudia, imprensa, cidadãos e cidadãs. Quero me dirigir aos servidores. Eu, no Salão Azul, até me abstive de participar da discussão, porque eu recebi das mãos da diretoria o ofício que foi distribuído para todos os servidores. Eu quero, de forma muito tranquila, dizer que o patamar salarial praticado hoje para os servidores públicos, baixo, patamar baixo, abaixo do salário mínimo, realmente é uma vergonha. Agora, quero registrar, né, que isso também é fruto de não ter unidade da categoria. Tem muitos servidores que estão há 15, 20, 30 anos, que eu, na época, inclusive de mobilizações que ocorriam, eu não via na luta. Alguns eram contemplados, porque eram amigos do rei, e se omitiam na luta, e que agora se apresentam, né, como indignados. Então, nós temos que fazer uma autocrítica e saber que o resultado hoje do baixo salário é falta de unidade da categoria. Cada um queria cuidar da sua vida. E tem que ter a humildade para reconhecer isso. Porque quem luta, conquista. Então, eu espero que os servidores se unam. Porque a solução não vai ser através do reajuste na data base. A solução é extinguir cargo comissionado, no mínimo 30% dos cargos comissionados. Porque se der reajuste em extinguir cargo comissionado, vai bater na lei de responsabilidade fiscal. E vai ser sempre a desculpa do gestor. Eu não posso dar o reajuste porque a lei de responsabilidade fiscal me impede. Então tem que haver uma mobilização de toda a categoria, com uma bandeira de extinção de cargo comissionado, e para a luta. E não é só a diretoria, não. A diretoria tem que ter a capacidade de mobilizar a base. E tem que ter independência a qualquer governo, seja ele qual for. Eu me sinto muito à vontade para fazer esse debate. Muito à vontade. Agora, não posso deixar de registrar isso. Eu quero dizer que ou o sindicato e toda a categoria de servidores abraçam a bandeira e vão para a rua exigir a extinção de, no mínimo, 30% de cargo comissionado, ou vocês vão ser, mais uma vez, né, ludibriados. Vão jogar para a galera, vão falar o que vocês querem ouvir, mas na realidade não vai acontecer. Eu não faço demagogia. Eu prefiro olhar no olho de vocês e falar aquilo que eu estou sentindo e falar aquilo que eu acho que é possível. Não é verdade que não houve aumento acima da inflação no ano de 2009. Houve um pequeno aumento acima da inflação. Porque no primeiro ano do governo Jorge Mário, embora alguns critiquem, a inflação era de 6 pontos alguma coisa, então houve um reajuste de 0,5% acima da inflação. Podia ter sido mais? Podia. Mas cadê a mobilização? Então, eu lembro que em outros governos também não houve reajuste. Por quê? Porque não havia mobilização. Não havia unidade da categoria dos servidores. Então eu quero, de forma muito tranquila, sugerir para que vocês façam esse debate na Assembleia, para que vocês mobilizem a categoria e peguem essa bandeira de extinguir, no mínimo, 30% dos cargos comissionados. Porque aí vai sobrar dinheiro. Vai sobrar dinheiro para valorizar o servidor. E eu quero também registrar, eu não sei onde está o presidente do sindicato, se está ali no corredor, dizer que no último reajuste, lamentavelmente, eu fui surpreendido por uma mensagem assinada por ela,
dizendo que eu teria votado contra o reajuste de 7%. E eu disse para ela que ela estava sendo leviana. E realmente estava, porque nós temos filmadas as sessões. Então eu gosto de fazer o debate, não com agressividade, não, mas com objetividade. E quero fazer uma crítica construtiva. Eu acho que o documento que foi redigido tem muita coisa que realmente tem razão. Mas eu acho que poderia ter sido feito de uma outra forma. Dizer que nunca houve no Poder Legislativo alguém preocupado com os servidores não é verdade. Não é verdade. Eu já vi muito vereador aqui lutando pelos servidores. Posso citar o meu ex-companheiro de partido, o vereador Bira, do PT. Então não é verdade. Papel aceita tudo. Agora, quando se representa uma categoria, precisa ter responsabilidade. Precisa se ter maturidade. Porque não é gritando, não é agredindo que se avança. É com argumentos sólidos, com números. Então, com a máxima vênia, com todo respeito aos servidores que não estão aqui, à diretoria, é uma sugestão que faço. Acho que não é através do grito e da agressividade que nós iremos avançar. Agora, se a diretoria do sindicato e os servidores precisarem do apoio nessa campanha para a extinção de no mínimo 30% dos cargos comissionados, o nosso mandato está à disposição e votarei hoje a favor dos 7% e espero que o plano de cargos e salários saia, que não fique só no discurso, na demagogia. É isso que eu quero registrar e agradeço a tolerância de Vossa Excelência. Vossa Excelência acabou de antecipar o que eu iria falar. O Legislativo aprova, mas a mensagem, a lei orgânica, a competência exclusiva para a criação e extinção de cargo é do Executivo. Então, tem que ter vontade política. Se realmente quer valorizar o servidor, não tem que ficar só no discurso. Tem que apresentar o projeto, mandar para casa e a gente vai votar. Então, de forma muito serena, tranquila, que eu não estou aqui para jogar para a galera. Ou os servidores se mobilizam e pegam a bandeira de extinguir cargo comissionado para ontem, ou não terá verba para melhorar o salário de vocês. É balela. É balela. Aqui tem gordura no orçamento, mas lá não tem. Lá está, segundo eles, no limite. E vai ser sempre esse discurso. Então, eu quero sugerir a vocês, humildemente, para que vocês peguem essa bandeira e façam esse debate com a categoria. Eu acho que o primeiro item de qualquer pauta, para começar, para pensar em trazer um DIEESE para apresentar um plano de cargo e salário, é a extinção. Eu quero dizer que eu não tenho um cargo no governo. Eu não tenho ninguém nomeado lá. Tenho uma postura de independência ao governar a lei. Voto naquilo que eu acho que é bom para a cidade, que é bom para a comunidade. Como já votei contra e continuarei votando contra. Tenho uma relação respeitosa com o governo, porque ele me respeita também. E com o líder do governo a mesma coisa, com a base de apoio. Agora, não vou ficar aqui fazendo discurso aquilo que vocês querem ouvir, porque eu sei que lá na frente eu vou ser cobrado. Então, eu vejo que há possibilidade sim, mas se houver mobilização, quem luta, conquista. E aí o sindicato, eu quero falar agora direto para os servidores, não adianta ficar cobrando só da diretoria. Sindicatos são todos servidores, não é um prédio, não é lá a sede. São todos servidores públicos, que se mobilizarem, tem força para arrancar. Eu já fui presidente de sindicato, estou com meus companheiros aí, e muitos acharam que o diretor sozinho resolve tudo. Não é verdade. Sindicato tem força se tiver atrás dele a mobilização. Porque senta na mesa representando 3, 4 mil trabalhadores. Então, é muito fácil ficar em casa e depois ficar sentando o pau. Ou se mobiliza para conquistar, ou, mais uma vez, vai passar ano, mais ano, e não vai conquistar aquilo que vocês merecem. Muito obrigado, senhor presidente.
Projeto de Lei 039/2012, de autoria do vereador Cláudio Melo, determina a disponibilização de cadeira de rodas para atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais e às pessoas idosas com dificuldade de locomoção nas agências bancárias situadas no município de Teresópolis. Antes de passar a palavra ao vereador Cláudio Melo, discussão do projeto são 5 minutos. Justificativa são 3 minutos. Então, não foi mudado. Então, não chegou ao consenso. Então, aqueles que têm um discurso que entendem que vão chegar aos 5 minutos, por favor, discutam nos 5 minutos, mas na hora de justificar, justifique nos 3. Porque cria no subconsciente aquela coisa, poxa, mas eu não falei nos 5, eu quero falar nos 5, nos 3, que já são 8, então fica uma coisa meio complicada. Então, para que a gente possa até dar velocidade, agilidade ao trabalho, a discussão são 5 minutos, justificativa 3 minutos. Para discutir, vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, na verdade eu agradeço aos pares, aos vereadores, doutora Cláudia também, esse projeto e mais 2 que entrarão em seguida, nós estamos trazendo para o município uma lei estadual que já está em vigor desde 2001, que no último dia 26, o STJ julgou inconstitucional em virtude de ser uma lei estadual. Julgou inconstitucional e delegou aos municípios a competência exclusiva para essa legislação. Então, os bancos da nossa cidade já cumprem. Essa lei, por exemplo, da cadeira de rodas, é de autoria do deputado Newton Salomão, desde 99. E nós estamos apenas adequando essa legislação estadual. Vocês já devem ver nas agências bancárias, já possui uma cadeira de rodas na porta das agências. Então, eu expliquei aqui aos vereadores que, em virtude dos bancos já cumprirem essa lei estadual, seria uma temeridade não legislarmos e aprovarmos imediatamente essa legislação a nível municipal, para que os bancos não retirem essas conquistas do usuário dos clientes, né, em virtude de uma vacância na lei. Então, apenas estamos trazendo essas leis estaduais para o âmbito do município. E eu agradeço aí aos vereadores que entenderam essa necessidade e agradeço a presença dos dirigentes do Sindicato dos Bancários que estão aqui hoje prestigiando a sessão. Muito obrigado. Vereador Cláudio Melo. Só para esclarecer, doutora Cláudia, aos presentes, naquela época não havia uma decisão pacificada no Supremo Tribunal Federal. Havia uma discussão quanto à competência, se seria do município, estadual. Havia uma dúvida nos tribunais, inclusive, que os bancos, né, de forma maliciosa, argumentavam o seguinte: não, qualquer lei referente a banco é competência do Banco Central. O que é competência do Banco Central é matéria monetária. Agora, o Supremo pacificou que tudo que é de interesse local é competência do município. Então, se vai ter bebedouro, vai ter banheiro, é competência da Câmara Municipal. Naquela época, o que acontecia, além das filas, atendimento em 15 minutos, eles entravam na Justiça alegando: não, a Câmara é incompetente. Só que o Supremo Tribunal Federal pacificou essa questão e delegou às câmaras municipais essa questão, com exceção de matéria monetária, juros, tudo que envolva a matéria monetária. Então, só para esclarecer, eu acho que houve um avanço depois dessa pacificação. Várias câmaras municipais do país inteiro legislaram e criaram leis para melhorar o atendimento bancário nos seus municípios. Uma parte para a doutora Cláudia. Obrigado pela parte. Está na discussão. Está na discussão. Obrigado pela parte, vereador Cláudio Melo. Eu vou ser breve, inclusive eu gostaria até de convidar a Vossa Excelência para até assinar um outro projeto comigo, que eu também tive dificuldade de aprovação, foi aprovado e não consegui fazer virar lei, que é nas seguranças das casas lotéricas. Então, de repente, Vossa Excelência, com a sua competência, o Renê pode até lembrar que eu apresentei esse projeto, pedindo que nas casas lotéricas tivesse segurança, já que funcionam que nem banco.
tivesse segurança e tivesse câmara de vigilância. É um projeto meu também que teve alguma desculpa. Então vamos pegar, Vossa Excelência tem esse conhecimento também, baseado nessas alterações que já houve, para você assinar juntamente comigo esse projeto e a gente reapresentá-lo também nas questões das casas lotéricas. No mais, é parabenizar Vossa Excelência. Obrigado. E só para concluir, senhor presidente, para registrar, quando eu apresentei hoje, o Renê inclusive me enviou a ex-vereadora Margarete Rose, ela fez um projeto de lei obrigando os bancos a terem uma porta para que os portadores de necessidades especiais que usam cadeiras de roda pudessem entrar. Mas ele já é proprietário da cadeira. Agora nós estamos obrigando ao banco para aquelas situações que estão em dificuldade de locomoção, que tenha lá para disponibilizar a cadeira para essas pessoas que precisam ir nas agências bancárias. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, não havendo em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 041/2012, de autoria do vereador Cláudio Melo, determina aos estabelecimentos bancários situados no município de Teresópolis a instalação de assentos nas filas especiais para aposentados, pensionistas, gestantes e deficientes físicos. Em discussão. Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Justificativa de voto, vereador Cláudio Melo. Mais uma lei que já vigora, nós sabemos que no mínimo 15 assentos nas agências bancárias, era uma lei estadual que foi declarada inconstitucional por ser estadual e que agora nós estamos efetivando a lei municipal que obriga qualquer estabelecimento a ter no mínimo 15 assentos para os aposentados, todos os clientes a aguardarem o seu atendimento. Então, eu agradeço mais uma vez aos meus pares por entenderem a necessidade da aprovação dessa legislação. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de Lei 042/2012, de autoria do Executivo Municipal. Estabelece reajuste dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal. Senhor presidente, eu acabei me antecipando para o debate e eu estava pesquisando aqui, o reajuste que o Executivo enviou para essa casa foi de 7%. Estava comentando com o líder do governo que os vigilantes saíram na luta tem poucos dias. Eles tiveram 6,18% de reajuste e tiveram 15% de risco de vida, quando reivindicavam 30%. E tiveram que fazer greve. Então, a inflação do período é 6,50 alguma coisa. Então, o que eu sugiro também é que, às vezes, em virtude da lei de responsabilidade fiscal, na pauta de reivindicação, tem que se tentar avançar em benefícios. E isso não é ruim, não. Eu sei que a questão dos aposentados é preocupação, mas em alguns momentos, por exemplo, os aposentados da Caixa Econômica, numa negociação, obtiveram ticket de alimentação. Porque o ticket de alimentação não vai bater na lei de responsabilidade fiscal. Se nesse momento não dá para incorporar o abono no salário dos aposentados, o que a prefeitura pode dar para os aposentados nesse momento? Para esperar a condição para conceder o reajuste. Então, a pauta de reivindicação, ela não tem que se restringir apenas ao reajuste de salário. Tem que se colocar uma série de reivindicações, e eu, lamentavelmente, desde o primeiro ano do governo passado, eu estava falando com o Executivo. É uma vergonha o ticket de R$150. E eu sempre falei para o ex-prefeito, tem que no mínimo dobrar, tem que não ir nada de fazer. A questão da liberação dos dirigentes para tocar o sindicato, que era uma reivindicação histórica. É um absurdo não ter dirigente liberado para administrar o sindicato. E isso é normal hoje no movimento sindical. Então, eu só estou dando esse exemplo, porque mesmo lutando, às vezes a gente não consegue. Que dirá não lutando? Então, ou a categoria se conscientiza disso e participa das atividades do sindicato, vai para dentro do sindicato, discute, participa, se sente parte, ou a diretoria sozinha, por mais capacidade que a diretoria tenha, não vai conseguir avançar. Então, eu quero dizer que eu vou votar favorável aos 7%, acho que merece muito mais,
confesso que é um constrangimento a gente saber que essa casa, por exemplo, pode dar um reajuste de 14% em servidores municipais e o executivo terem 7%. Eu falei isso quando o projeto entrou na casa, mas eu, mais uma vez, acho que, doutora Cláudia, para mais uma vez, eu acho que mobilizado arruma-se um jeito. Arruma-se um jeito. E isso é uma relação transparente. O servidor vir para a rua, isso é legítimo. Ninguém vai ser rotulado de ser baderneiro. Ao contrário, é um direito do trabalhador. Esperou um ano a database. E nada mais justo, quem trabalhou, de querer um reajuste que melhore a condição de trabalho. Agora, um passivo não vai se resolver apenas com reajuste. Que se faça um plano de carga de salário e se planeje a reposição do passivo, das perdas. Agora, o reajuste, pelo que eu acho, tem que ser sempre com aumento real. 90% das categorias de trabalhadores no Brasil estão tendo reajuste acima da inflação no período. É só pesquisar o NPC do IBGE, o IPCA do IBGE. Então, mas essas categorias estão mobilizadas e o servidor precisa se conscientizar disso. Eu só vejo esse caminho e espero que os servidores possam entender isso e, junto com a direção do sindicato, possa haver uma negociação séria. Agora, o Poder Executivo tem que tratar com respeito. A relação patrão-empregado se inicia pela relação respeitosa. Não é enrolando que se adquire respeito. Agora, se sentir que está enrolando, tem que ir com a massa. Entrega a pauta propondo um calendário de negociação, com data, hora. Se não responder, é luta, companheiros. Não tem outro caminho. Então é a sugestão que faço, porque às vezes você recebe com educação, recebe com tratamento água, café, mas e concretamente? O que avança? Então, eu quero dizer que votarei favorável, porque para garantir os 7%, mas espero que possa se avançar na construção de um plano de cargos e salários. Muito obrigado.